Aqui nós vamos, eu estou realizando aqui, né, essa gravação para ajudar vocês aqui no exercício número 3, tá? Que a gente vai estar realizando aqui. E orientações gerais e como que vocês vão estar realizando e para no exercício número 5 vocês conseguirem realizar aí com maior facilidade, tá bom? Então, aqui essa DFC aqui, ela vai ser com base nas informações que teve de eventos futuros, que são esses eventos aqui que teve, ó, do 1 ao 9, que após esses eventos do 1 ao 9 foi confeccionado um balanço patrimonial do X4, do tempo, né, da periodicidade X4, e tendo as informações também do período X3. Aí os eventos que teve foi o valor das compras do exercício foi 1.615.000. Todo o valor das perdas aqui, né, que foi provisionado aqui, foi suficiente para cobrir as perdas, né, que teve lá no período X4. Toda a despesa financeira foi efetivamente paga no exercício, então dentro do período X4. O veículo foi vendido por 25.000. Houve uma compra de uma máquina à vista, né? Então, essa máquina à vista, nós vamos olhar lá o saldo que tinha no X3 para o X4 para me saber quanto que foi o valor ali, que houve um ingresso de dinheiro ali dentro do caixa. Houve uma compra de veículo à vista no valor de 10.000. Não houve movimentação imobilizada além das citadas, que foi citadas anterior, no caso foi as máquinas e do veículo. Dividendo do ano anterior foram pagos, do próprio ano houve o pagamento antecipado, ou seja, nesse ano X4 houve o pagamento total da distribuição de dividendos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar no lucro líquido lá do exercício quanto que teve de lucro, verificar quanto que constituiu de reserva, e aí o que sobrou ali vai ser pago a dividendos. Então, a gente tem que ficar atento a esse detalhe. Foi pago, né? E a variação da conta de financiamento equivale a pagamento do período de reclassificação. Então, vamos seguir aqui para vocês conseguirem enxergar, né, de fato, como que ocorreu os eventos. Então, aqui a gente tem um balanço patrimonial no período X3, que é o primeiro período aqui que a gente está analisando, e depois foi confeccionado o período X4. Essas contas aqui, clientes, as perdas, estoques, fornecedores, salários a pagar, imposto de renda, contribuição social a pagar, despesas a pagar, são contas que vão afetar, de certa forma, as minhas atividades, né, operacionais, lá na minha DFC direto. Esses itens aqui, como veículos, máquinas de equipamento, depreciação acumulada, eles vão afetar, de certa forma, os meus investimentos, né? Todas essas movimentações, as variações que ocorrerem aqui de um ano para o outro vai afetar. E dividendos a pagar, financiamentos a pagar, financiamentos a pagar a longo prazo, capital social e reservas de lucros vão afetar as atividades de financiamento lá na minha DFC direto. E aqui a gente teve a demonstração do resultado do exercício, né, terminado em 31/12/X4, onde tivemos a receita de vendas de 2.000, CMV que está lá nos eventos de 1.600, aí obtivemos um lucro bruto de 400, as despesas aqui, né, tivemos salários e encargos 180, a perda de 700 de X4, tá? Despesas gerais 45.000, depreciação 15.000, a despesa financeira 22.000. Então, eu tive um lucro na venda do imobilizado de 10.000. Então, totalizando aqui o saldo, né, de lucro antes do imposto de renda de 145.300. Aí o imposto de renda e contribuição social, 45.000. Então, eu tive um lucro líquido do exercício, né, de 102.300. Então, esse lucro aqui, né, que a gente vai verificar quanto que que foi colocado aqui como reserva de lucros, e o saldo restante vai ficar lá como dividendos. Esse é o método de fluxo de caixa indireto.
Nele a gente vai prestar bastante atenção nos seguintes itens. Sempre começando com o lucro líquido do exercício, tá? Que a gente vai pegar lá na DRE, né? E a gente vai ter que fazer os ajustes que afetaram esse lucro do exercício. Quais são os ajustes nesse caso específico? Nós temos aqui a depreciação, né? Que foi em R$15.000, porque essa depreciação não houve saída de recurso do caixa, e o lucro da venda do imobilizado, que também esse valor é um valor que de certa forma, né, afetou o lucro da empresa, e que esse valor também vai estar nesse fluxo de caixa indireto, ele vai estar aqui constituído na parte de baixo. Então, é como se eu estivesse retirando essa duplicidade que eu vou estar verificando, né, nessa parte aqui embaixo, a parte de investimentos. Então, o que nós podemos aqui, depois de fazer esse ajuste de 102.300, menos 10.000 do lucro da venda do imobilizado, mais a depreciação, teremos um total de 107.300. E aí a gente vai fazer a verificação posterior a esse ajuste nas atividades operacionais. Quais são elas? Clientes, as perdas que estão provisionadas aí, que ocorreram no período X1 e X3 e X4, os estoques, fornecedores, salários a pagar, despesas a pagar, imposto de renda e contribuição social a pagar. Então, na conta cliente, nós temos aqui 105.500 na fase inicial e final em 120.000. Ou seja, houve uma variação aqui de 14.500. Esse 14.500, como ele está lá em clientes, é um valor que deixou de entrar no meu caixa, porque a venda não foi à vista. Então, por esse motivo, esse valor ele vai entrar lá na minha demonstração do fluxo de caixa indireto como um valor que consumiu caixa, porque ele deixou de entrar esse recurso no meu caixa. Então, é essa interpretação que você sempre tem que ter. Se tivesse ocorrido um aumento, por exemplo, fosse o inverso aqui, por exemplo, se tivesse 120.000 no valor inicial e saldo final de 105.500, iria acontecer o inverso, ou seja, em vez de consumir o caixa, geraria caixa. Por quê? Isso subentende, quando eu tenho a conta cliente com essa variação aqui, subentende que pessoas que estavam ali, estava devendo à empresa, pagou a empresa. Então, entrou recurso no caixa. Então, gerou um caixa. É esse o entendimento que tem que ter, tá bom? Na provisão de perda aqui, saiu do saldo inicial de 500 para 700. Então, ou seja, gerou um caixa aqui de 200 como conta redutora. No estoques, saiu do inicial de 25.000 para 40.000, ou seja, houve um aumento aqui, né, da conta estoque, ou seja, eu tive que fazer uma aquisição de mais materiais aí, mais insumos, então eu gastei dinheiro do caixa, né? Então essas aquisições quer dizer que eu gastei dinheiro do caixa. Na conta fornecedores, nós temos aqui a mesma tratativa para fornecedores, para salários a pagar, para despesa a pagar e para imposto de renda e contribuição social a pagar. Todas essas contas aqui são contas do passivo circulante, ou seja, são contas que não há, de certa forma, a saída de caixa. Mas o entendimento que nós devemos ter é que quando eu saio de um saldo inicial de fornecedor de 80 para 82, eu estou deixando ali deixando de pagar, né, no caso, R$2.000. Então, é um saldo a pagar que deixou de sair do meu caixa. Então, por esse motivo que ele está gerando. Então, a mesma tratativa para salários a pagar, que foi R$1.000, despesas a pagar, que também foi R$1.000, e imposto de renda e contribuição social, que também foi R$1.000. Então, todos esses elementos aqui, que são parte das atividades operacionais, a gente vai jogar ela aqui como essas variações, né? A variação de cliente, 14.500, as perdas em 200, estoque em menos 15.000,
fornecedores em 2.000, salários a pagar em 1.000, despesas a pagar 1.000 e imposto de renda em 1.000. Então, com isso, nós teremos ali um saldo do fluxo de caixa operacional de R$ 83.000, ou seja, eu tenho ainda 83.000 ainda para ser consumido. Aí, quando eu vou verificar as atividades de investimento, olhando lá pelo balanço patrimonial, nós temos aí máquinas, o saldo de 160 para 150, nós temos o saldo de 10.000 e um veículo que foi vendido em 10.000, que está lá nos eventos, né? Então, o que eu posso perceber? Quando eu faço as aquisições de máquina e de veículo, eu tenho uma saída de caixa, né, de 20.000. E a venda de imobilizado, que gerou ali para mim um ingresso de recurso de caixa no total de 25.000, certo? Aqui nas atividades de financiamento, nós temos o quê? Um pagamento de financiamento. Eu tinha olhando em a posição X3 e X4, eu tenho aqui um saldo, ou seja, eu fiz um pagamento de 10.000, a saída de recurso de caixa. Então, por esse motivo, está negativo. E aqui, por último, temos o saldo de dividendos, né? O pagamento de dividendos. Como é que se faz o cálculo? Tem um lucro líquido do exercício de 102.300. Tenho uma reserva de lucros aqui de 18.300, que eu vou pegar o saldo inicial, saldo de X3 e saldo de X4 e faço a diferença e encontro 18.300. Então, dá um total de 84.000. E como teve uma variação lá na conta de dividendos a pagar de X3 para X4 de 1.000, a gente faz a dedução aqui, então dá um total de 83.000. Aí, somados 83.000, que é o fluxo de caixa operacional, mais 5.000, que é da atividade de investimento, menos 93.000, nós temos um saldo final aqui de menos 5.000, fluxo de caixa líquido. Aí, o saldo do início do período, né, inicial do caixa lá era 10.000, então, menos 5.000 com mais 10.000, nós temos o saldo final do caixa em 5.000 em X4. Comprova-se aí, olhando pelo balanço patrimonial. No método de fluxo de caixa direto, o que a gente tem? A gente tem primeiro aí, a primeira conta, ela começa com a receita, né? Receita lá de vendas. Nesse caso aqui, a gente tinha como receita 2 milhões, mas para a gente chegar nesse recebimento aqui, como a gente teve variação tanto na parte lá, né, no meu balanço patrimonial, então eu tenho que fazer um ajuste. Eu pego o saldo lá em X3, 105.500, mais a receita de 2 milhões, menos as perdas, porque dentro do evento lá eu falei que essas perdas foram suficientes para poder pagar, né, todas as perdas que eram prováveis e tornou-se reais, menos o saldo final em X4, 120.000. Então, eu terei ali um total de 1.985.000 como receita. Aí, eu pego agora, os fornecedores lá estão 1.615.000, mas eu tive a variação lá do balanço patrimonial de fornecedores de 2.000, então eu faço essa dedução e coloco o valor. A mesma tratativa vale para fornecedores, que também era 180.000, eu tive uma variação de 1.000, ficou 179. Tinha a conta despesas gerais 45.000, menos a variação de 1.000 lá que está dentro do balanço patrimonial de X3 para X4, tem então 44.000. E a mesma coisa acontece com o imposto de renda e contribuição social, que era 45.000, tive uma variação de 1.000 lá de X3 para X4, então total de 44.000. E foi pago totalmente, né, a despesa financeira. Lá no evento fala que foi pago totalmente. Então, eu tenho aqui que deduzir o valor total de 22.000, que é o que está estabelecido lá. Então, eu tenho um saldo final lá, né, do meu fluxo de caixa operacional de R$83.000. Dentro da atividade de investimento, nós temos aqui R$20.000 na compra do imobilizado. O que seria esse imobilizado? Seria a aquisição de máquinas de 10.000 e a aquisição de veículo em 10.000. A venda do imobilizado, que foi 25.000, que também está lá como evento, certo? Então, o saldo final de atividade de investimento é 5.000. Dentro da atividade de financiamento, nós temos aqui o pagamento de financiamento aqui, que a gente percebe lá, olhando X3 para X4, né? X3 aqui era 30.000 e passou a ser 20.000. Então, eu tive um pagamento aqui de 10.000.
Então, eu tenho que colocar esse valor. E aí, a questão dos dividendos, a gente vai fazer aquele ajuste, no caso, eu pego o saldo inicial lá do período 103.300, 102.300, menos a reserva de lucros que foi lá do período X3 para X4, que foi tá lá no balanço patrimonial, que dá um total de 18.300, eu tenho 84 mil. Aí eu verifico lá dentro do balanço patrimonial de X3 para X4, esses dividendos lá tá a variação de 1.000. Então, faço a dedução de 84 menos R$ 1.000, eu tenho 83 mil reais. Então, o meu saldo aqui de atividades, o meu fluxo de caixa de financiamentos é menos 93 mil. Então, 83 mil do fluxo de caixa operacional, mais 5 mil das atividades de financiamento, menos 93 mil de caixa dos financiamentos, fluxo de caixa dos financiamentos. Então, eu tenho um saldo final aqui de menos 5 mil. Com o saldo inicial do caixa de 10 mil, que a gente pode comprovar, verificar lá dentro do balanço patrimonial, nós teremos um saldo final de caixa de 5 mil. Este é o balanço, esse é o fluxo de caixa do método direto. Então, agora, quero que vocês realizem aí, né, a atividade com proposta dos outros que é semelhante a esse exercício.